Gênesis 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas do Egito, mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o Senhor saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço de que me digas. Haverá em casa em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando eu no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da sua casa as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem. Foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, pratas e ouro, e servos e servas, e camelos, e contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. E considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saí: nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra
do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e o deu a Rebeca, também deu ricos presentes à sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. E de madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor. Abençoa-nos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, no Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprender com essa passagem que Deus é fiel à sua aliança e que Ele governa para preservar essa aliança no decurso das suas gerações, como Ele já havia prometido ao próprio Abraão. E também as nossas responsabilidades de aliança. Nós somos chamados a manter os termos da aliança e a confiar na providência de Deus em tudo o que estamos fazendo, na esperança de que o Senhor vai abençoar os nossos esforços e assim nos manteremos fiéis ao Senhor da aliança. Então aprendemos isso nesse relato. Ainda não tinha casado, e a Abrão, como o cabeça da família e como responsável para fazer com que a aliança seja preservada na sua descendência, ele então toma a iniciativa de buscar esposa para o seu filho Isaque. Então lemos já nos primeiros versículos, designando o servo mais importante da sua casa para que ele então buscasse uma esposa para Isaque. Mas já no comecinho aqui tem uma coisa muito importante. Abraão deixa muito claro que o servo não deveria de jeito nenhum tomar para seu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus em cuja terra ele habitava. Mas ganhasse uma sepultura própria, onde nessa sepultura ele pudesse sepultar a Sara. Então, Abraão faz o servo jurar de que não vai tomar mulher para seu filho dos meios das filhas dos cananeus. Mas também ele faz o servo jurar que ele não vai levar também Isaque para lá, não. Então, não apenas não tomar mulher do meio dos cananeus, mas também não tirar Isaque da terra de Canaã, que é a terra da promessa. Então, perceba aqui o cuidado de Abraão com a aliança de Deus. Ele não queria, de um lado, se misturar com os cananeus, mas ele também não queria correr o risco de saísse para procurar uma esposa e acabasse ficando fora de Canaã, porque ele conhecia muito bem os termos da promessa que Deus havia feito a ele, que a sua descendência possuiria Canaã. Então, Abraão está mostrando muito zelo e realmente, dentro da sua responsabilidade, fazer tudo conforme Deus havia ordenado. E ele até diz que se uma mulher não quisesse acompanhar o servo ficaria depois de feito o juramento. O servo partiu com a sua caravana para Naor, que é a região de Harã, de onde Abraão havia partido, que já é
Se você olhar no mapa, é o comecinho da Mesopotâmia, né? E não é relatado nada sobre a viagem do servo, mas quando o servo se aproxima da cidade, ele parou numa fonte onde as moças costumavam sair para tirar água, e ali ele orou ao Senhor, pedindo que Deus pudesse conduzir até ele aquela mulher, que a gente sabe é Rebeca, e que havia preparado para Isaac. Então nós lemos os versículos 12 a 14, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje a outro. E então aqui nós, enquanto o homem estava orando, chega aquela mulher bonita, os versículos 15 e 16 até antecipam para nós informações que ele não sabe ainda não. Isso é o narrador dizendo para a gente. Ele só vai saber lá na frente, quando ele vai perguntar o nome da moça. Mas nós já sabemos quem é essa moça aqui. É Rebeca, filho de Betuel, uma moça bonita, virgem. E então o servo vai até Rebeca e pede para que ela desse de beber para ele, e ficou observando qual seria a reação dela. E para sua surpresa, ela age exatamente da maneira que ele tinha colocado como prova diante do Senhor. Ela faz exatamente do jeito que ele tinha orado, e ela vai lá, se pega água, dá de beber para ele, depois dá de beber para os seus camelos. Então, àquela altura, o servo realmente já está impressionado, que de fato todas as coisas estão se combinando com aquilo que ele havia orado ao Senhor. E em gratidão à moça, ele então pôs no braço da moça as pulseiras e o pingente de ouro. Mas ele encheu realmente de gratidão a Deus, porque ele podia ver que Deus realmente havia conduzido ele em uma boa jornada, e então ele se prostra em terra e adora ao Senhor. Versículos 26 e 27, então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos meus parentes, dos parentes do meu Senhor. E então, quando Rebeca ouve agora essas informações, agora é Rebeca que fica impressionada em ouvir desse homem que ele era da sua parentela que estava em Canaã. Então Rebeca corre para a casa dos seus cananeus, mas deveria procurar a sua parentela para tirar de lá a esposa para seus filhos. Então, dos versículos 33 a 41, o servo está expondo todas essas coisas, e por fim, ele conta que naquela manhã ele havia chegado à fonte, e quando Rebeca chegou à fonte, aconteceu exatamente do jeito que ele havia orado ao Senhor e colocado diante do Senhor como prova. Por isso ele não tinha nenhuma dúvida de que, de fato, Rebeca era a moça que Deus havia separado para ser esposa de seu senhor Isaac. Então, a partir do versículo, por esse acordo que estava sendo firmado ali, pelo fato de que os pais estavam assumindo o compromisso de ceder Rebeca para Isaac, ele então retira das bagagens mais presentes, e não apenas para Rebeca, mas agora também para o seu irmão Labão, aquele que já tinha mostrado que estava bem interessado na situação, e também para a sua mãe. Então foi um momento festivo, onde o noivo presenteia não apenas a noiva, mas também mostra o valor dessa família nesse propósito que ele estava envolvido. E de manhã bem cedo, o servo, Rebeca com suas servas, estavam prontos para partir com a caravana, mas a família, é sempre assim, a família reluta em perder, não é? A sua moça querida. Isso é normal. Isso realmente mostra uma filha que tem o seu papel e o seu valor dentro de casa, e o amor da família diz: eu vou com este homem.
E então, nos versículos do 54 a 60, a família despede o servo e a caravana e também a Rebeca com suas moças. E no versículo 60, então, nós temos as palavras de bênção que a família declara sobre Rebeca. O versículo 60 diz: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Se você voltar um pouquinho no capítulo 22, versículo 17, você vai ver que são palavras muito parecidas com aquela que Deus havia declarado sobre Abraão, depois que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Versículo 17 do capítulo 22, que deve... E quando eles estavam se aproximando de Beer-lahai-roi, os irmãos se lembram que esse nome é o nome do poço que Agar tinha dado quando fugiu de Sara pela primeira vez, e ela parou no poço quase morrendo, e o anjo fez com que ela visse. Então ela disse que Deus é Deus que vê. Beer-lahai-roi, poço do Deus que vê. E então Abraão estava naquele momento, mais uma vez, no Negueb, na região de Beer-lahai-roi. E quando de longe olhou e viu a caravana se aproximando, ele reconheceu que era a caravana e os camelos que o seu servo estava guiando, e então saiu ao encontro deles. E Rebeca, descendo do camelo, ouviu do servo que aquele homem que via ao encontro era Isaque, o seu futuro esposo. Então ela cobriu o seu rosto. Resumem o desfecho dessa história, mais uma vez sem dar muitos detalhes, o que é característico dessa narrativa, apesar de longa, eles querem chegar rapidamente aos resultados. E, por exemplo, não tem nada mencionado sobre a festa de casamento, que provavelmente aconteceu. Mas realmente o foco está em concluir com o fato de que, misturando com as filhas dos homens da terra, e também não permitindo que o seu filho saísse de Canaã para buscar mulher fora e assim correr o risco de não mais voltar e comprometer a continuidade da aliança. Então, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós precisamos louvar a Deus dessa fidelidade de Deus que Ele mostra aqui na sua palavra. E também louvar a Deus, porque nós podemos ver que a providência de Deus está sempre por trás, quando os pais na aliança estão sendo fiéis ao Senhor, estão lutando para manter a aliança de Deus. A providência de Deus, às vezes a gente não está vendo, mas nós confiamos que Deus está agindo. Aqui, no caso de Abraão, é mais claro para nós. Se não causasse mistura dentro da aliança, e então, Deus envia mesmo o seu anjo conforme Abraão orou, e então esse anjo, ele conduz a jornada de tal maneira que todas as coisas estão cooperando para o bem daquele que ama a Deus, que é Abraão, nessa passagem. E nós podemos ler Romanos e aplicar isso a nós mesmos, que quando nós estamos sendo em preservar a aliança, Deus ele coopera para o bem desses que amam ao Senhor. Então daqui nós temos a mensagem redentiva da passagem. Deus agindo, garantindo a preservação da promessa na semente santa e também mostrando a sua providência em não desprezar o esforço que nós, como membros da aliança, assumindo riscos, porque ele mesmo disse, ao enviar o servo para lá, pode ser que ela não queira vir. Abraão assume o risco de perder, embora ele está confiando que Deus vai conduzir essa caminhada, mas ele manteve no seu coração o firme propósito. Moça pode não vir, mas o meu filho não vai para lá, e meu filho não casa com ninguém do meio dos cananeus. Então, o coração estava dominando o coração de Abraão. E isso também deve ser um questionamento para nós.
O quanto do nosso coração realmente está consumido de zelo pelo Senhor. E procurar fazer todas as coisas para agradar ao Senhor, para preservar a aliança do nosso Deus e para garantir que o nome do Senhor não seja arriscado da nossa família, mas que ele permaneça na próxima geração. Orado, o quanto nós temos confiado na providência de Deus para fazer tudo conforme Deus ordena, o quanto nós realmente temos executado de ações que realmente mostram o nosso zelo pelas coisas de Deus. Não adianta só falar. O que nós temos feito, temos tomado como decisão na nossa vida e dos nossos filhos, que mostram que nós estamos comprometidos com a aliança de Deus. Tudo para que o nome do Senhor seja apagado na próxima geração. Existe um aspecto de evangelização aqui, porque a gente também mantém o nome de Deus na próxima geração por meio da evangelização, mas o foco aqui realmente está em manter o nome de Deus na descendência, nos nossos filhos. É óbvio, dos nossos filhos, por causa dos seus pecados, Deus promete que vai ser breve, a sua ira não vai durar 4 gerações. Mas 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos do Senhor. E também lemos no Salmo 25 uma coisa belíssima, Salmo 25, versículo 14. Nós lemos: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. Intimidade com o Senhor é para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor em sua riquíssima misericórdia, ele se dá intacta, sem misturá-la com esse mundo que não tem nenhum compromisso com a aliança. Lembre-se que Abraão correu o risco de a mulher não querer servir o seu servo. Estava disposto a perder essa batalha. Deus cuidaria disso, mas ele estava disposto a não tomar uma mulher dos cananeus, não deixar que Isaac fosse levado para fora de Canaã, a terra da promessa. Então, a família tem um papel importantíssimo para, debaixo da graça de Deus, fazer com que a promessa de Deus seja mantida para que assumam a posição no casamento que glorifiquem a Deus. Os pais devem se esforçar o quanto for possível para manter a aliança na vida dos seus filhos e para que os seus filhos se casem dentro da aliança. E mais uma vez, nossos esforços não podem garantir que essas coisas aconteçam. Mas nós podemos lutar e orar ao Senhor como o servo de Abraão fez. E esperar que o Senhor nos favoreça ao longo da nossa caminhada. E assim nós possamos celebrar o nome de Deus em nossa velhice, fechando os nossos olhos, mas nos alegrando de que o nome de Deus ainda continua na nossa descendência por meio dos nossos filhos. Quanto aos jovens, e graças a Deus nós temos jovens aqui, recém-casados e ainda por casar, vocês precisam aprender alguns princípios que nós tiramos dessa passagem. Então, conforme vamos aprender em Coríntios 7, o casamento precisa ser no Senhor. Não há possibilidade de um casamento que agrada a Deus que seja um casamento fora do Senhor, um casamento onde os dois não confessem ao Senhor e não sirvam ao Senhor. E ao falar sobre um casamento no Senhor, não significa simplesmente que os dois frequentam uma igreja cristã. Isso não é suficiente. Casar com alguém que esteja pronto para deixar a sua família e tudo mais, para se dedicar inteiramente àquela pessoa com quem pretende se casar.
Jovens, desprezem esse princípio e vocês vão pagar um preço muito alto. Porque desprezar esse princípio... Vocês jovens homens, vocês um dia, os que já fizeram isso e os que ainda o farão, deixarão a casa dos seus pais para estabelecer a sua própria tenda, a sua própria família, das responsabilidades que irão ao casar-se. Vocês, jovens homens, receberão a sua futura esposa das mãos da família dela, que terá de abrir mão dela, terá de abrir mão da família e da sua filha querida. Vocês, homens cristãos, tirarão a... Prestem atenção à atitude do servo de Abraão aqui. Isaac não foi. O servo tinha o compromisso, caberia também a Isaac, mas o problema é que Abraão não quer que Isaac saia. Ele não quer correr o risco de Isaac ir ficar. Então ele manda o servo. Mas o servo vai como representante de Abraão e de Isaac. Então, preste atenção à atitude do servo de Abraão quando estava pleiteando Rebeca para Isaac. Veja a preocupação dele quando ele chegou na casa da família, como se ele mesmo fosse o noivo. O servo também, ele já havia dado alguns presentes a Rebeca, ainda lá no poço, mas aqueles primeiros presentes foram mais uma espécie de gratidão pela ajuda que ela deu ao cuidar dele e da comitiva, dos animais, dando água. Isso lá no versículo 22. Mas quando ele chega na casa dos pais dela, ele mais uma vez, depois que ele ouve a resposta dos pais, ele então tira muitos presentes para Rebeca e também para os seus familiares, como uma forma de celebrar aquele momento. O servo não está fazendo isso por interesse, em querer garantir Rebeca para Isaac, porque, primeiro, Deus já havia confirmado a ele que era ela mesma. E lá, no versículo 50 a 51, os pais já haviam dito, não, Rebeca, nós não vamos, nós cremos em tudo que... Ainda mais uma coisa, preste atenção, homens, também, ao compromisso que Isaac está assumindo em relação a Rebeca. O versículo 67, o último versículo, diz que Isaac amou Rebeca. Então isso é uma maneira da narrativa dizer como foi a vida de Isaac em relação a Rebeca. Foi uma vida de amor. Isaac nunca deixou de amar sua esposa. Nunca deixou de fazer por ela aquilo que o servo demonstrou para a família dela. De protegê-la, de cuidar dela, de supri-la. Um homem não pode, de jeito nenhum, tirar uma moça de dentro da casa dos seus pais, se não for para amá-la. E para, junto com ela, criar os filhos. Não podem, de jeito nenhum, tirar uma moça da casa dos seus pais, deixando o coração dos seus pais temerosos sobre o destino e o futuro da sua. Homens cristãos, uma filha de dentro da casa dos pais, ele tem de trabalhar para que a família da sua futura esposa possa confiar inteiramente de que tudo que vai acontecer é uma transferência dos cuidados da moça da casa do pai para a casa do seu futuro marido. Porque, biblicamente falando, a mulher sempre está amparada por um homem. O pai quanto ao seu marido. Uma esposa que dá sinais de fé. Já vi até alguém questionando, porque a família de Abraão não conhecia Yahvé. Mas notem que, antes do casamento, Rebeca está tomando a decisão de deixar para trás sua família com tudo, para assumir um esposo com a sua religião. Então, isso já está no coração de Rebeca. Essa disposição de querer servir a Deus juntamente com o seu esposo. Então,
Moças crentes devem áreas da vida de um homem e não há área da vida do homem que ele lidere sozinho. Que ele diga, aqui sou somente eu e você fica do lado de fora. A mulher deve estar para servir ao seu marido em todas as áreas da vida dele. Portanto, homens e mulheres da igreja, busquem a graça de Deus para viver um casamento feliz e instrutivo para os seus filhos. Mesmo sabendo que o pecado muitas vezes torna isso muito difícil. E de vez em quando, confiem que quando vocês estão agindo com fidelidade à aliança, Deus promete que Ele vai confirmar a sua boa intenção, a sua boa jornada. E filhos e filhas que ainda não estão casadas, esperem no Senhor. Não se apressem. Não achem que o casamento existe para satisfazer a você, as suas necessidades e expectativas, porque o casamento é uma vocação divina para cumprir o mandato que Deus estabeleceu na... Então, o casamento de vocês não visa o interesse de vocês, mas a glória de Deus. Então entrem no casamento, se perguntando como eu posso servir melhor a Deus por meio do meu casamento. Não se apressem em casar com alguém que não mostre que de fato é um crente e que está comprometido a servir a Deus juntamente com você e conduzir a sua casa na presença de Deus. Desprezar a Deus é muito alto. Por fim, irmãos e irmãs, não desanimem nunca, mesmo quando as coisas não funcionarem do jeito que a gente planejou, porque Deus é misericordioso. Mesmo quando as coisas não saem como planejado, nós podemos recorrer ao Senhor, colocar aos pés do Senhor as nossas frustrações, as nossas perdas, as nossas desilusões. Você pode recorrer ao Senhor sempre para ser consolado, para alcançar a graça necessária para viver como solteiro ou como casado e para viver um casamento feliz na presença do nosso Senhor. Amém.